Então eu vou contar a história de um dia que eu tive o ano passado no Nordeste, numa praia chamada Japaratinga, litoral de Alagoas, uma praia muito bonita, ao lado de Maragogi, não muito conhecida, mas muito bonita. Como que foi? Eu estava lá, era um feriado, um final de semana, e o meu anfitrião, que virou um grande amigo, o Mário Holanda, ele tinha ido viajar, me deixou sozinho na casa dele. E interessante que o Mário me deu uma carona em Minas, uma carona a mais longa que eu já peguei. Ele me levou de Governador Valadares até Ilhéus, né? Um tempo atrás, meses atrás. E ficamos com contato, e quando eu cheguei em Alagoas, ele me ofereceu essa hospedagem e fiquei na casa dele. Aí ele foi viajar no feriado e eu fiquei sozinho na casa dele, em Japaratinga. E, ó, não é uma reclamação, tá, Mário? Mas a gente fiquei sem comida na casa. A gente estava sem comida. E uma amiga minha veio passar o feriado comigo. E os dois então sem comida e sem dinheiro, né? Beleza. No sábado de manhã a gente acordou e vamos sair pro dia, né? Vamos ver o que a gente tem para aproveitar o dia, né? E ela havia descoberto por acaso no dia anterior que havia uns parentes dela, uns primos, uns tios que estavam acampados ali nessa praia. E eles disseram que a gente podia ir lá e comer lá, né? À vontade, né? Então beleza, já tínhamos aí uma fonte de comida para ver que quando você não fica muito preocupado, as coisas vêm até você, né? Acontece muito isso comigo. Então a gente acordou com fome e fomos até lá as barracas deles unicamente para comer, né? Chegamos lá, não tinha ninguém, mas fica tudo aberto, né? É um outro esquema assim de segurança, né? De medo e tal. As barracas estavam todas abertas, ela entrou, abriu, foi pegando comida, a gente comeu. E nisso apareceu um cara que tinha dado carona para ela no dia anterior. Quando ela estava chegando em Japaratinga, ela pegou uma carona já dentro ali da área, da região urbana da cidade, e pegou a carona com uma família, né? E esse cara passou ali do nosso lado, de novo, né? E parou para conversar, muito gente boa. E ele nos convidou, já tinha nos convidado, mas não tinha sido aquele convite firmeza, né? Mas ele convidou de novo para conhecer a casa dele. Ele tinha uma casa em Japaratinga, né? E eu sou adepto do sim aos convites, né? Então esse é o primeiro princípio, o princípio do sim. Aí eu falei, tá bom, que horas eu posso ir na tua casa, né? Hoje à tarde? Eu já sou assim, eu já marco horário e tudo, né? E aí ele falou, eu vou embora vou embora para Recife, ele ir embora, né? Às 4 da tarde. Falei, 2 horas, tá bom? Tá bom, então 2 horas estaremos lá, combinado. Ele ficou meio assustado, assim, né? Porque as pessoas convidam, mas muitas vezes às vezes convida por convidar, ou não, as pessoas também dizem que vão e nunca vão, né? O brasileiro tem esses hábitos. Eu já me comporto de forma diferente. E outra coisa importante que ele comentou foi o seguinte: ele insistiu muito para que fôssemos conhecer o dono de uma pousada. Mas ele insistiu muito, você tem que conhecer aquele cara, ele é muito legal, ele vai curtir o teu estilo de viagem. Mas ele não explicou muito bem o que eu tinha que fazer lá, mas ele foi muito enfático. E quando alguém é muito enfático, assim, dizendo que eu tenho que conhecer alguém, é quase como se fosse um nono princípio que eu sigo, assim, eu dou um jeito de ir lá conhecer essa pessoa. E foi o que a gente fez. Eu fui com a minha amiga lá, nessa pousada, e eu cheguei lá, não sabia o que eu ia falar pro cara, mas eu só vim te conhecer, né? E quando eu cheguei na pousada, quem me recebeu foi a gerente, uma moça, e o dono não estava ali disponível na hora, eu fiquei conversando com ela, e olha que interessante, ela estava naquela época, em 2014, mais ou menos uns 5, 6 anos, viajando pelo Brasil de carona, uma vida nômade mesmo, assim. Ela ficava em alguns lugares, trabalhava como ela estava fazendo ali, né? Ficava um tempo, mas ela estava ela era do sul, acho que gaúcha talvez. E eu nunca tinha conhecido alguém que estava tanto tempo assim na estrada, e uma mulher e que pega carona, né? E aí eu já queria saber tudo, né? Fiquei fazendo lá um interrogatório, né? Perguntei um monte de coisas e tal. E aí chegou o dono da pousada, fui conversar com ele, cara, muito gente boa, cara do surf, eu também já surfei, então, trocamos ideias, ele adorou
estilo de viagem, já viajou pelo mundo também, muita gente boa. Sentamos numa mesa e ele me ofereceu fruta, ou seja, mais comida e fruta, né, que é uma coisa saudável, né? Aí, nisso chega um senhor, que é um professor universitário ali de Alagoas, né? Sabe aquele cara que já chega com conhecimento, né? O peso da sabedoria, que a pessoa tem a presença dela já passa uma sabedoria. Ele havia escrito um livro sobre figuras mitológicas da região de Japaratinga. Então imagina o conteúdo. Ele começou a contar as histórias. Eu não lembro muito bem as histórias agora para reproduzir, mas eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, né? Que oportunidade, né? Que eu tô tendo de conhecer esse senhor. E eu fiquei ali pensando, nossa, eu só vim aqui conhecer o dono dessa pousada, nem sabia porquê, nem sabia o que falar para ele. E olha como eu estou sendo tratado, olha como eu estou sendo recebido, né? E aí ficamos conversando um pouco, depois cada um tinha que cuidar das suas atividades, né? E a gerente da pousada me convidou para um luau. Olha só, já rolou mais um convite. Haveria um luau naquela noite de despedida do André, que era um viajante, também um cara que já viajou por vários lugares, um cara muito gente boa. E ele estava se despedindo de Japaratinga. Eles tinham formado meio que um grupo ali de amigos, de pessoas de fora, pessoas que foram morar ali. E rolou o convite. Só que era do lado oposto em relação à nossa casa, numa praia distante. E nos ofereceram carona. Venham aqui às 9 da noite que a gente dá carona para vocês. Beleza. Aí a gente se despediu. E a nossa meta era chegar na casa daquele cara que tinha oferecido. Lembra? A história tem vários detalhezinhos, né? Vai na minha casa mais tarde. Eu tinha marcado às 2 da tarde, porque ele ia embora para Recife. Pois bem, Japaratinga é muito extensa, né? A cidade se desenvolveu ao longo das praias, né? Então, a casa dele era lá no final, no ferryboat, perto de um ferryboat, perto de um rio. E a gente foi andando e não tinha muito movimento naquele horário, era o sol do meio-dia. E a gente falou, vamos caminhando, quando passar algum carro a gente tenta carona. E a gente foi fazendo isso. E lá no meio do caminho parou um caminhão de galões de água mineral. Então olha que interessante, eu nunca tinha pegado carona num caminhão assim, caminhão aberto. E aí foi a primeira vez que ela pegou uma carona desse jeito. É muito legal carona em cima do caminhão. É muito legal, é uma coisa até meio lúdica, assim. Você se sente como se estivesse num sítio, na caminhonete do seu tio, alguma coisa assim. E a gente foi em cima desse caminhão e eu tirei uma foto incrível de cima, assim, aqueles galões azuis, o céu muito azul também, uma foto que ficou muito bacana. E em princípio o cara negou a carona, né? Falou, não, a gente só vai ali naquela... não vai demorar para chegar lá, mas na verdade ele não ia demorar, ele levou a gente rapidinho, né? Então muitas vezes o cara nega uma carona, mas com uma desculpa, né? E eu insisti um pouco e ele falou, tá bom, vamos lá. Aí ele nos deixou lá próximo do local onde eu iria, aí a gente começou a procurar, né? Tentando seguir as instruções que ele passou, mas eu não encontrei a casa. Aí eu falei, então vamos bater nas casas das pessoas e perguntar, onde é que tem uma casa amarela perto ali do ferry? Aí eu fui na primeira casa que eu encontrei, era uma casa assim, de uma galera com poder aquisitivo mais alto, né? O que pressupõe que vão ficar com um pouquinho de medo, né? E aí eu fui muito bem recebido por um senhor que depois conversando ele foi me dizer que a família dele é envolvida com política deixa eu só tirar aqui uma mensagem, envolvida com política em Alagoas e tal. Bem, ele nos recebeu e já perguntou, vocês querem água? Eu falei, eu quero, entra aqui. Fomos entrando na cozinha dele, querem cerveja? Eu não bebo, mas a minha amiga bebe. Ela não ia aceitar, e estava morrendo de vontade, não tinha dinheiro para comprar, né? Eu falei, aceita, né? Porque tem o princípio do eu aceito, né? Que é um dos princípios também que eu comento, é o tema dessa transmissão de hoje. Aceitar o que nos oferecem, né? Desde que você consuma, né? Eu não vou consumir cerveja, então não vou aceitar, mas ela aceitou. E aí a gente ficou conversando com ele, muita gente boa, ele deu as instruções para nós. Aí a minha amiga ficou interagindo com uma menininha que tinha síndrome de Down, mas muito simpática a menina, elas ficaram amigas rapidinho ali, ficaram brincando ali fora da casa, eu conversando com o senhor. E nisso quem que aparece do além, assim, do nada? Os primos dela de moto. Encontraram por acaso, porque é um lugar ali que não passava quase ninguém. Eles nos encontraram e aí já apontaram o dedo assim, ó, tá vendo aquela casa ali, ó? A gente está no churrasco lá, vocês podem almoçar lá com a gente. Pronto, mais comida, né? Apareceu sem a gente ter que ir atrás, né?
Só o lance era curtir o dia e seguir o fluxo. É o que eu falo também, que é o princípio de seguir o fluxo. Vocês estão vendo a sequência de atividades, dizer o sim e a sequência que pode acontecer, né? E aí fomos e encontramos a casa amarela do rapaz da carona que ia voltar para Recife, lembram? Aí, quando a gente chegou, ele ficou surpreso. Nossa, vocês vieram, né? Eu falei, sim, você convidou, né? Aí, ele deu risada e já começou a se desculpar por não ter comida. Eu falei, calma, eles já tinham almoçado e tinham jogado o resto da comida fora, né? Eles não botavam fé que a gente iria mesmo. Eu falei, eu não vim aqui para comer, você me chamou para conhecer a casa, né? Então eu vim conhecer, bater um papo, né? Aí tá bom. Mas isso de dizer que não tem comida, começou a oferecer frutas, e tinha um monte de frutas. Me deu uma jarra de água de coco fresquinha, melancia, laranja, banana, ou seja, tinha um monte de frutas lá, né? Aí a gente ficou um tempo, me alimentei bem novamente, ficamos um tempo ali conversando com ele, e deu tempo da visita, né? Tem um tempo ali, chega uma hora que o cara tem que também terminar de fazer suas coisas e seguir viagem. E a gente foi embora, despediu e foi até o churrasco com os primos da minha amiga. Chegando no churrasco, a gente comeu e não estava muito no clima, a gente estava um pouco cansado já. E eles nos deram uma carona de buggy. Eu nunca tinha andado de buggy, foi a primeira e única vez que eu andei de buggy até hoje. Não foi nas dunas, mas andei de buggy. Fazer uma coisa pela primeira vez na vida é muito legal. Deixaram a gente em casa, a gente foi tomar banho e aí bateu aquela preguiça natural, né? Mas eu falei, olha, a gente disse sim. Então quando eu digo sim, eu vou. Se você quiser, você pode ficar, mas eu não posso quebrar esse fluxo, né, esse ciclo de convites. Eu tenho que ir, nem que seja ficar um pouquinho e voltar. E aí a gente foi andando até a pousada, às 9 da noite a gente encontrou, conhecemos outras pessoas, tinha pessoas muito bacanas, assim, pessoas com um conteúdo muito legal, um papo muito de alto nível, assim. Aí fomos até o luau. A praia estava escura, não tinha luz, não tinha fogueira. E eu cheguei, esse meu jeito, que eu sou do interior de São Paulo, meio interior de Minas ali, a gente chega e cumprimenta as pessoas, né? É normal, a gente chegar e se apresenta, não fica esperando as pessoas virem. Eu fui cumprimentando um por um, olá, eu sou o Rogério. E nisso, uma das meninas que estavam lá, quando eu cumprimentei, ela falou assim, Rogério, é você aquele cara que tem aquela página no Facebook com a cara e a coragem? Eu falei, sim, eu sou a Andresa. A gente conversou no grupo do Couchsurfing de Aracaju, de Sergipe. A gente conversou no grupo uma vez, lembra? Eu lembrei, mas ela me reconheceu e eu não estava enxergando ninguém ali direito, né? E foi incrível. Aí ficamos lá, curtindo o luau. A lua nasceu no mar, assim, o André tinha uma máquina profissional, ele bateu uma foto que pegou o pessoal e pegou a lua, uma foto espontânea bem bonita. Muito legal. Aí tinha um violão, mas não tinha quem tocasse. E eu toco violão, adoro, mas eu não ando com violão, então é raro eu tocar. Eu peguei o violão e tinha muita gente que sabia cantar, sabia as letras e sabia cantar no tom. Então eu toquei acho que umas 3, 4 horas direto, assim, foi muito legal, muito divertido. E aí chegou uma hora que parou a música, eu estava tão de boa que o pessoal estava querendo ficar mais um pouco, eu estava de carona, eu não queria voltar a pé que era longe. Eu deitei e cochilei na areia, uma coisa que eu não tinha costume de fazer, de conseguir cochilar assim tão fácil. E daí, no final, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, não lembro, a nossa carona foi embora, levou a gente até perto de casa e aí a gente foi dormir. Então esse foi um dia, assim, em termos de dia, foi o mais completo nesse sentido, porque a gente estava totalmente aberto ao fluxo, né, aos convites, e a gente não tinha comida, ou seja, a gente estava disponível ao que o universo tinha para nos oferecer. Então, esse tipo de situação, muita gente já passou na vida, mas ela começa a ser mais frequente quando você começa a usar o princípio do sim, o princípio de deixar o fluxo seguir o fluxo e aceitar as coisas que se oferecem, né? São os princípios que eu pratico. E esses princípios estão muito bem explicados, além desses, mais outros 5 princípios, né, no total de 8, na minha palestra gravada. Eu tenho uma palestra, e essa palestra eu estou oferecendo para os meus amigos do Facebook, para os meus seguidores, né? Ela custa, a partir de R$10, a pessoa contribui com quanto puder, valor simbólico 10, 20, 30, sei lá, teve gente que já deu até 150, mas aí vai de quanto cada um pode oferecer. E por que eu estou arrecadando esse dinheiro?
porque eu quero comprar uma passagem de volta ao mundo, para continuar vivendo meu sonho e chegar no Havaí, na Austrália, na África do Sul, de uma forma mais rápida do que tentando carona em barco, que não é tão fácil. Então, todo o dinheiro arrecadado é para comprar essa passagem, ou seja, eu estou continuando viajando do mesmo jeito, eu vivo, sobrevivo, sem grana, na base da troca ou na base da amizade, da solidariedade das pessoas. Então, se você tiver a fim de contribuir para esse meu sonho e também ganhar um conteúdo muito bacana, que é essa palestra de 1 hora e 10 minutos de duração, manda uma mensagem para mim depois, entre em contato, eu te passo aí as formas que você pode pagar, aí você faz o pagamento, eu te mando o link e você assiste a palestra. Beleza? Então eu vou encerrando aqui para dar uma despedida para o vídeo que eu estou gravando no celular. Então, estou encerrando aqui o vídeo do celular.